Olá, eu sou o Khaled Salama e este é o Ideia Pod. Neste episódio vamos tratar de um tema fundamental para o crescimento constante das empresas. Vamos falar sobre vendas. Eu converso com Tainá Lazari e Anne Parreira, profissionais que são mentoras nessa área. Elas auxiliam os empresários a irem ao próximo nível nesse quesito tão importante para o mundo dos negócios. Eu vou começar com a Tainá. Tudo bom, Tainá? Tudo bom, prazer estar aqui contigo e com a Anne juntamente. Falando sobre algo que eu sou extremamente apaixonada, que é sobre vendas, atendimento. Tainá, eu acompanho teu conteúdo há bastante tempo e assim, dá para ver o quanto que tu mergulha nessa área, eu acho incrível e para mim é um prazer imenso estar te recebendo aqui, realmente é uma referência para mim. Eu queria começar, Tainá, contigo perguntando o seguinte, o que na tua opinião define um atendimento de excelência em vendas? Excelência em vendas, falar sobre isso, né? A gente começa desde o ponto inicial. O que é ter um atendimento de excelência? Muitas vezes as pessoas acham que é entregar uma clínica, por exemplo, né? Entrando aqui um exemplo, uma clínica onde vai ter várias ferramentas, né? Onde vai ter várias coisas bonitas. Não é isso. Atendimento de excelência é quando eu entrego algo para o meu cliente personalizado, mas entendendo de fato qual é o perfil desse cliente, quem ele é, aonde ele deseja. E saber sobre isso é saber entender sobre vendas. É onde que eu preciso treinar a equipe para que ela tenha um atendimento exclusivo. Como que eu faço isso, né? Às vezes as pessoas podem pensar, mas como que tu pode entregar um treinamento onde a minha equipe tenham uma excelência, uma boa performance na venda? Preciso entender qual é a cultura da empresa. Tudo está muito ligado. E cultura da empresa, a gente até pode falar, né, Anne? A Anne está aqui comigo, que ela vai falar um pouquinho também sobre cultura empresarial. Como que a cultura empresarial pode ser transformadora no início, né? Como que eu busco a cultura para entregar um atendimento de excelência. Então aproveitar, né, e colocar a Anne na conversa. Tudo bom? Anne, prazer te receber aqui. Tudo bem, Khaled? Tudo prazer certo. Estar aqui com vocês. Imagina, a honra é toda minha. Então, Anne, vamos complementar um pouco aí o que a Tainá trouxe, essa questão aí do atendimento de excelência, o casamento com a cultura da empresa. Eu vejo que talvez... Eu vou chutar aqui, tá? Uma das demandas que vocês tenham seja algumas empresas fazerem muitas coisas com base, talvez, no achismo, sem treinamento, né? No automático. Me fala um pouquinho sobre essa questão do casamento da excelência em vendas com a cultura. Legal. Primeiro, entender que a cultura, hoje, para mim, é o coração da empresa. Justamente porque sem cultura... Os vendedores, os atendentes, eles não têm um norte exato para onde eles querem ir. Então, automaticamente, atendem da forma que eles acreditam que é. Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem que estabelecer alguns pontos. Por exemplo, algumas empresas não têm, por exemplo, playbook de atendimento, ou o onboard do vendedor, ou a integração do colaborador, do atendente. E o que acontece? Normalmente em algumas empresas é assim, fica ali, observe a pessoa e vai observando, ou seja, observa uma pessoa que já faz errado, logo ela começa a fazer errado também. Então, por que é importante estabelecer uma cultura organizacional? Para você ter um direcionamento para essas pessoas que estão dentro da sua organização. Então, quando você coloca lá um playbook, que é um playbook? Um e-book. A pessoa entrou na empresa, o que ela tem que fazer? Desde vestimenta, unhas pintadas, maquiagem, o cabelo, tudo isso precisa faz bater. Parte de um atendimento de excelência. Exatamente. E quando a Anne fala sobre isso, né, o que a empresa está prezando através da excelência desse profissional? Porque muitas vezes, né, eu vou dar um exemplo aqui, eu cheguei numa empresa onde o gestor me pediu, a gente precisa transformar o atendimento aqui. Então eu perguntei, certo, como que a gente vai fazer isso? Eu segui passo a passo com ele. Eu vou fazer de conta que eu sou uma cliente e não uma prestadora de serviço para essa empresa. O que eu fiz? Fiz todo o planejamento, fui lá, né, me importei como uma cliente, aonde eu entendi, aonde de fato elas estavam errando. Porque o erro não estava somente na comunicação incoerente que elas estavam tendo, não estavam tendo clareza, não era só na grosseria. Porque às vezes as pessoas acham que atendimento de excelência é só ter
tratar o outro como ele deseja ser tratado. E tá totalmente errada essa frase. Você precisa tratar o outro como ele deseja ser tratado, não como você deseja ser tratado. Então, quando eu sentei lá, fiquei olhando essa experiência do cliente, eu observei que muitas vezes as pessoas faziam isso. Elas tratavam como elas desejariam ser tratadas. E muitas vezes elas faziam o básico, né? Não faziam a excelência que, por exemplo, uma clínica estava precisando. Uma clínica que eu atendi, ela precisava promover a experiência do cliente, mas o médico, ele entregava realmente do consultório, ele entregava a experiência do cliente, ele tinha todos os equipamentos, todo o cafezinho, né? Diz, uma xícara diferente. Não é só isso, né? Às vezes, xícara diferente, ele tinha tudo isso. Só que o que acontecia? A atendente, né, a secretária, não entregava excelência. O médico pode ser o melhor profissional, mas a porta de entrada, é isso que eu ia dizer, né? A porta de entrada vai ser essa secretária, vai ser esse atendimento, essa experiência, comunicação. Se uma secretária diz, Tainá, eu não posso, Tainá, não tem horário para você. Ok, e não me dá mais nenhuma solução, isso já não está sendo atendimento de excelência. Não tenho esse horário que tu deseja, né? Não tem esse horário que você deseja. Então, quais horários você tem? E demora horas para responder. E até fazendo um adendo, quando a gente fala de atendimento com excelência, existem várias inteligências que a gente precisa desenvolver. Existe a inteligência comunicacional. E isso está muito ligado com a parte que você comentou mais cedo, sobre o perfil. Empresas que desenvolvem os seus colaboradores, atendentes, todo mundo, a entender sobre qual é o perfil de cada cliente, você tem uma comunicação mais assertiva e muito magnética, fazendo com que aquele seu cliente, ele entenda o diferencial competitivo de outras empresas. E quando a gente fala de diferencial competitivo, para a gente finalizar aqui, eu pergunto para algumas empresas, qual que é o diferencial competitivo hoje da sua empresa? A pessoa enche a boca para falar de um orgulho, né? Está no atendimento. Aí eu respondo. Não, eu pergunto, né? Mas o atendimento, ele é obrigação ou é um diferencial competitivo? Aí para e pensa. É obrigação. Exato. Então as pessoas hoje estão achando que só fazer um atendimento, ele dar um bom dia, responder rápido, é um diferencial competitivo. E não, o diferencial competitivo está na experiência que você traz para o seu cliente. Exatamente isso. Experiência vem muito além do que está somente do bom dia, do atendimento, disso, sabe? Então eu preciso promover essa experiência. E o atendimento, ele é o mínimo, assim. Mas vocês sabem, meninas, e eu reparo muito nisso, assim. Eu dei aula na faculdade, escrevo textos, e é curioso que atendimento ao cliente sempre foi um tópico sensível para mim, não por ensinar isso, mas pela minha experiência como cliente, né? E aí eu sempre trazia as minhas experiências ou frustradas ou positivas como cliente para poder servir ali de benchmarking, análise com pessoas que viam os meus conteúdos, né? E aí eu queria entrar no segundo tópico, que é a questão de como a empatia influencia nessa questão, dando um exemplo que também não pode ser mecânico isso, né? Então, por exemplo, treinei a equipe, tá tudo certo, fiz a mentoria com as meninas, agora minha equipe tá redonda. Aí no dia seguinte o cara vai aplicar as técnicas, parece um robô falando. A questão da empatia, qual que é a importância dela, primeiro, né, na visão de vocês, e segundo, como evitar também para não ser tão mecânico. Daqui a pouco a pessoa vai estar lá com um script na testa de quais caminhos seguir e querendo ou não, as pessoas, por mais que hoje a gente esteja no avanço da tecnologia, IA e uma série de coisas, elas querem também aquele calorzinho humanizado, né, meninas? E hoje mesmo eu falei sobre isso. Sim. Como não transformar um treinamento, uma entrega, algo que você recebeu, em algo mecânico. Você precisa praticar. Mas eu não estou falando aqui para praticar somente com o seu cliente, com o seu paciente, né, com a pessoa que chega até aquele determinado estabelecimento. Você precisa praticar com todas as pessoas. Eu digo isso, você pratica desde do frentista que abastece o seu carro, com o garçom que atende na sua mesa no restaurante, com a sua família. Você precisa prestar uma empatia, uma simpatia desde o início do seu dia. Não é algo que você vai... Não, agora entrei para
entrei aqui dentro da clínica, eu vou fazer uma empatia, vou ter empatia. Não, empatia é algo que você precisa treinar. É treinável? É treinável. Mas você precisa buscar desenvolver com todas as pessoas que estão à sua volta, não somente de dentro da clínica. E é tão interessante, fazendo esse adendo, um paralelo com a cultura organizacional, quando a gente fala de cultura, são leis e normas que regem uma empresa. E aí, quando a gente fala de empatia, para mim, deveria fazer parte de um código de cultura de todas as empresas. Então, o que é um código de cultura para quem não tem esse conhecimento? São essas leis, são valores inegociáveis pela empresa. Então, por exemplo, comprometimento, enfim, empatia. E aí a empresa precisa colocar empatia, legal. O que nós queremos de vocês, colaboradores, referente ao nosso valor empatia? Então, tanto quanto a gente tem que pensar o atendente, o vendedor, o colaborador para com os demais amigos de trabalho, como que vai ser empatia com o meu fornecedor, empatia com o meu cliente, empatia com todos que cercam, que estão ali ao meu lado. Porém, qual que é o maior desafio? É que a maioria das empresas não entendem sobre isso e isso deveria ser uma norma que deveria ser falada toda semana. Por exemplo, em uma das empresas que eu atendo, para quem não sabe, eu sou de Maringá, do interior do Paraná, era uma construtora de 40 anos, eles não tinham código de cultura. Nós desenvolvemos propósito da empresa, tudo bonitinho. E um dos valores que os 3 sócios entraram, né, porque eu fiz uma análise individual e entrou empatia. Aí eu falei, tá, mas vocês estão exercendo empatia? Um conseguia ter empatia com a funcionária, estava com problemas com o filho. Já o outro sócio, não. Então, assim, eu falava, tá, vocês falaram algo que vocês não vivem. Então, a gente precisa definir o que vai ser. E aí eu faço eles evangelizarem. Isso. Toda semana tem reunião geral, que não tinha, pertence ao ritual. E ele tem que ler lá toda semana um dos pilares do código de cultura. Tem empatia, ele traz vídeo mostrando o que é empatia. E para finalizar aqui a minha parte, para mim, uma das maiores habilidades da empatia é a escuta ativa. Isso. Você está em estado de presentificação com o seu cliente e ouvi-lo. E aí eu falo, perde a negociação quem fala demais, ou quem fala do seu produto primeiro. Ou quem não faz perguntas certas. Isso aí a gente entra já entramos em outra Perfeito. linha, mas entendendo também de atendimento, se você sabe fazer a pergunta certa do seu cliente, o que o seu cliente está precisando, você consegue conectar tudo isso. Cultura, né, empresarial, né, negociação, enfim. Aí a gente entra em outro ponto que é vendas. Claro, mas na fala de vocês, eu percebo 2 questões que eu acho que realmente são fundamentais, né? Quando se fala em cultura organizacional, você citou uma questão de clima aqui, né? Então, de fato, se os colaboradores não estão felizes e não tem essa cultura já entre eles, o atendimento do cliente interno, vamos dizer assim, como que o cliente externo vai ser bem atendido também, né? Se aquele clima já dentro daquela empresa já não tá bom, né? Então os colaboradores precisam estar felizes para isso, né? Dar um exemplo da Zappos. A Zappos é uma empresa dos Estados Unidos. Sim. Ela vende, né, vários produtos. E um dos valores deles é satisfazer o cliente a qualquer custo. E aí uma mulher um dia estava numa festa e ela estava, acho que meio, né, bebeu um pouquinho mais, ela ligou lá pedindo uma pizza. Aí o atendente, tudo bem, aqui no 0800 eu gostaria de pedir uma pizza. Senhora, aqui é a Zappos, tá, explicou. Não, mas vocês não dizem que fazem de tudo pelo cliente? Eu quero uma pizza em tal lugar. Em resumo, ele pediu autorização para comprar a pizza no cartão dela, mandou entregar onde estava, ou seja, eles levam tão sério a cultura que qualquer pessoa que está lá dentro vai cumprir com o código. Mas isso é legal porque surpreendeu o cliente, né, e aí, por mais que pudesse ter vindo aí de uma provocação, né, ele acabou tendo a oportunidade de mostrar o que é a cultura daquela empresa, né. Isso. Mas o segundo aspecto que eu ia mencionar é essa política que você implantou nesse cliente de vocês, né, que é reunião de alinhamento, gente. As empresas não estão fazendo reunião de alinhamento. Eu tenho ficado chocado com o que eu tenho visto no mercado. Porque não importa, não adianta, na verdade, não adianta só você lá receber um treinamento
e não fazer esse acompanhamento. O que a Anne está falando aqui é ter um acompanhamento. Quando tu me perguntou, Tainá, como que eu posso manter esse atendimento? Ok, fomos lá, treinamos a equipe, entregamos excelência, muito bom, muito engajado, mas agora, alinhamento de equipe, trajetória da equipe, data mensal, falando sobre as culturas, sobre os valores, sempre relembrando isso, é algo que vai manter a tua empresa sólida e com um atendimento de excelência, aonde vai conseguir captar mais clientes e também, né, ter um pós-venda aí muito mais agregado, muito mais forte, mais competitivo com o mercado. Perfeito. E agora vamos entrar então, Tainá, aproveitando essa tua deixa, justamente aí no quesito vendas especificamente, né? Me dá mais exemplos dessa questão das perguntas certas, exemplos de técnicas que vocês trabalham. Vamos entrar nesse tema então. Falando sobre perguntas certas. Muitas vezes as pessoas... Tainá, tem que fazer pergunta, mas não é pergunta de qualquer jeito. Não é qualquer pergunta. É perguntas certas, perguntas abertas, que direcionam para aquilo que você deseja com aquele cliente. Se você nem sabe o que você deseja com aquele cliente, como que você deseja fazer uma pergunta certa? O que é uma pergunta certa? Por exemplo, você gosta de branco ou preto? Tô te dando 2 sugestões. Agora, se eu te perguntar qual cor você gosta, vai dar muita amplitude. O que eu quero falar com isso? Perguntas abertas é onde você vai usar o qual, o onde, o que, o como, mas não usar somente uma pergunta fechada, que é, por exemplo, assim, dá 2 opções para o cliente. Eu tenho ou a data, por exemplo, eu tenho a data X e deu. Às vezes a pessoa não deu outra. Peraí, como assim? Por exemplo, se eu estou marcando um agendamento de um cliente, eu preciso sempre fornecer somente 2 datas. 2 datas. Somente 2 datas. Agora, dá pra gente fazer ao vivo aqui um roleplay de ligação. Exatamente. Por quê? Às vezes as pessoas vão lá, né? Eu quero marcar numa clínica, né? Eu cito clínica porque eu atuo bastante em clínica. Perfeito. Eu vou lá, quero marcar um atendimento numa clínica. O que acontece? Ela vai lá e me fornece vários horários. Essa clínica é bem conceituada ou não? Talvez não. Ou talvez mas a pessoa não soube se comunicar. Se ela me fornece vários horários, a minha agenda já é cheia, e eu ainda tenho que decidir um horário, me ajuda a decidir, me fornece 2 horários. Quando ela me fornece 2 horários, ela está me entregando uma pergunta, qual desses 2 horários você prefere, que vai facilitar a minha vida. Se um der conflito de agenda, tu já tem o agendamento rápido ali, porque tu tem uma opção B, né? Exatamente. Hoje as coisas estão... A conversa no WhatsApp com essas pessoas estão muito mecânica. Então, quando eu entrego essa desmecanização, acontece que facilita a minha vida do cliente, né? Facilita a vida do cliente, onde ele vai ter um abordamento melhor. Eu acho que eu posso contribuir com uma técnica, um script que é basicamente o seguinte. Khaled, tudo bem? Aqui quem fala é a Anne. Tô ligando a pedido do seu amigo, da sua amiga Tainá. Isso é muito boa. Ou, por exemplo, Khaled, eu estou verificando a minha agenda, eu tenho disponibilidade para atender você na segunda e na terça-feira. Qual o melhor dia para você? Aí você fala, terça-feira. Entendi. No período da manhã ou da tarde? Exatamente. Se esse é um atendimento mais consultivo, essa técnica funciona. Porque só o fato de você falar assim, ó, eu tenho disponibilidade, a gente chama de eleição forçada. Porque foi o que a Tainá falou. Se você traz muitas opções, o cliente ele vai falar assim, deixa eu ver na minha agenda. E deixa eu ver, ele vai ver mais várias outras coisas e esquece de falar com você. Então, é rápido. Exatamente. Essa abordagem é primordial, porque não é quem domina, não é o cliente. Quem domina é você, o vendedor. Então, você precisa facilitar a vida do seu cliente. Agora, fornecer vários horários não está facilitando. Agora, fornecer e colocar essa palavra, estou disponível em 2 horários, eu tenho esses 2 horários, qual fica melhor para você, dá fechamento para uma resposta. Agora, uma amplitude, né? Eu tenho vários horários, eu vou verificar aqui. Talvez esse cliente nem vai responder mais. Acho que vocês foram muito assertivas, porque eu sinto isso na pele, assim, a agenda hoje é muito dinâmica, a gente tem muitas tarefas para cumprir, e eu gosto de quem vai direto ao ponto comigo no atendimento, né? E aí, aproveitando, Anne, eu queria saber de ti, depois ouvir um pouco da Tainá também, a questão, assim, dos maiores erros que o pessoal comete, assim, em vendas. Me dá os principais exemplos de erros que talvez a gente não tenha mencionado ainda aqui e que a gente pode passar para a galera aí se preparar melhor para vender.
Perfeito. Um deles é não estar preparado. E quando eu falo preparação, quando a gente fala do funil de vendas, normalmente é 7, 8 passos. O meu método tem 11 passos. O primeiro é a preparação, que é de fato preparar. Eu falo tanto mentalmente, espiritualmente, eu trabalho muito a parte da meditação, enfim, eu trago o porquê, porque eu tenho a base da neurociência, então eu trago o porquê que a gente precisa se preparar. É importante, muita gente está deixando dinheiro na mesa por não saber contornar as objeções. E se eu pudesse hoje falar 2 situações para você que está nos ouvindo, você está perdendo dinheiro por não entender de análise de perfil de cliente, você perde dinheiro por não saber prospectar, você perde dinheiro por não saber contornar as objeções e você perde dinheiro por não saber pedir recomendação. Não é indicação, são 2 coisas diferentes. Bem brevemente aqui, perfil é você entender dentro do DISC, para mim que é uma excelente ferramenta, eu gosto. Maravilhosa. O perfil do cliente, dominante, fluente, estável ou conforme, por exemplo. Eu posso até citar, eu trabalhei numa empresa e durante um ano eu mapeei todos os meus clientes. Eu verifiquei que eu vendia somente para os clientes que tinha a mesma conexão que eu. Ou seja, eu vendia sempre para dominante e fluente. E aí eu percebi que eu estava deixando dinheiro na mesa porque eu não sabia. Esse que é o problema. Ou seja, quando a gente não sabe, nós somos escravos da nossa falta de conhecimento. Estava deixando dinheiro ali. Segundo, prospecção. Como diria Jeb Blount, o dinheiro está na prospecção. Quanto mais eu prospectar, mais sortudo eu vou ficar. Gente, prospecção é onde vocês precisam focar. Quais são os canais de prospecção? Qual é o perfil do meu cliente? Enfim, é muito amplo. O vendedor obcecado, ele foca na prospecção, porque ele sabe que dias bons e ruins virão. Mas ele está prospectando. Existe uma lei universal que é a lei dos 30 dias. Se você ficar 30 dias sem prospectar direito, você vai sentir daqui 90 dias o resultado. Objeção. Eu amo objeção porque tem muita relação com a minha maior dor enquanto infância. Então, eu vendia desde os 11 anos de idade alface e agrião na rua. E lá na época eu não sabia o que era isso. Mas hoje está muito claro para mim. Objeção, as pessoas confundem objeção com rejeição. É por isso que as pessoas têm dificuldade em... Se você chega e fala assim, tá caro. Só que daí, qual que é o maior desafio das empresas? Não ter mapeado esse playbook de objeções. Então, uma dica. Você trabalha com qualquer segmento. Abre o Word no caderno e coloca quais são as objeções que seu cliente mais traz. Pega a sua equipe de vendedores e coloca num caderno. Gente, no Word, não arruma desculpa. Aí eu vou dar uma outra dica. Que antigamente eu tinha que fazer na unha ali, mas hoje a gente tem o ChatGPT. Inteligência artificial, a gente tem que usar a nosso favor. Joga lá assim, por exemplo, chat, né? Eu sempre brinco. Bom dia, chat. Traz um contorno de objeção para esta objeção baseado na neurociência, por exemplo. E ele me traz. Aí eu coloco assim, tá? Agora traga de uma forma amortecendo a objeção. O que seria esse amortecendo? Quando você me traz uma objeção, muitos vendedores, tá caro. Tudo bem, então... Próximo. Tá, não, então assim, então tá bom. Aí... Se a gente for usar a técnica, tá caro. Khaled, eu até entendo, talvez que esteja caro, mas eu preciso entender. Tá caro, você tá comparando o nosso produto pelo qual produto? Porque assim, uma coisa é comparar banana com maçã, né? Banana com banana e banana com maçã. São 2 produtos totalmente diferentes. Qualidade diferente. Só que se o seu vendedor, ele não sabe disso, você não entregou para ele esse playbook de objeções, para ele decorar o contorno de objeções... ele vai deixar dinheiro na mesa. E isso é estatístico. Uma pesquisa de Harvard trouxe que 82% dos vendedores que foram entrevistados no ano passado estão perdendo dinheiro por não saberem contornar as objeções. E para finalizar, o pedido de recomendação, principalmente no modelo mais consultivo. Eu atendi você e ao final da minha apresentação eu trago aqui, olha, fulano, na verdade no início, né? Você faz ali as etapas e você deixa bem claro. Se tudo que você apresentar aqui fizer sentido para ele, que você vai pedir para recomendar algumas pessoas ao final da sua apresentação. As pessoas não sabem pedir uma recomendação. Às vezes, a indicação é o quê? Eu atendi o Khaled, ele gostou do meu trabalho, me indica para Tainá. Isso é indicação. A recomendação é eu estar aqui na tua frente agora e depois do fechamento eu trago assim, Khaled, por exemplo, tá? Um script bem simples aqui. Dentro do que eu te apresentei, de todas as nossas estratégias de investimento, nossas estratégias da nossa empresa para alavancar o seu negócio, hoje você acredita, fez sentido para você? Fez sentido.
o que fez sentido para você? Normalmente a gente pergunta só, fez sentido? Fez? O cliente, gente, ele não quer parecer burro, então ele vai falar que fez. O que você faz? O que fez sentido para você, Khaled? Aí ele vai trazer. Hoje o valor aqui tá dentro do seu orçamento? Tá. Legal. Recomendaria o meu trabalho para amigos, familiares? Recomendaria. E quem são essas pessoas que você acredita que faz sentido eu levar a minha informação, o meu trabalho, assim como eu fiz para você, para levar para essas pessoas também? Isso é só pedido. Aí a gente tem que aprender a referenciar, pedir o contorno de recomendação. E cada empresa uma é diferente da outra, né? Mas uma base, né? Pra gente... E cada empresa é uma diferente da outra. Então, esse tópico que a Anne tá falando, a gente tem que modificar para cada tipo de empresa. Como vai seguir esse passo a passo em cada tipo de empresa. Que tem a ver com personalizar, né, Tainá? Personalização, porque o fundamental, a gente pode entregar aqui várias abordagens, várias técnicas, mas precisem saber qual é a minha empresa. Quem é a minha empresa? Quem é o meu perfil do meu cliente? Né? Qual é o perfil do meu cliente? Aí é onde a gente vai pegar toda essa técnica que a Anne falou e colocar num passo a passo personalizado para o seu cliente e para a sua empresa. Perfeito. Meninas, a gente já está se encaminhando para o encerramento, então o que eu queria pedir para vocês, tá? Tema vendas, eu sei que ele é super amplo, então a gente podia fazer um podcast de 5 horas aqui, mas nós teremos mais oportunidades para falar, né? Mas o que eu queria pedir para vocês? Para a gente fazer um encerramento de cada uma de vocês, caso queiram adicionar alguma outra questão que não mencionaram e que acham importante para o nosso ouvinte, e também falando sobre a importância do pós-venda para a gente poder encerrar. Então, vou primeiro passar a palavra para a Tainá e depois a Anne complementa. Certo, pós-venda. Eu costumo falar que a pós-venda ela tem 3 pontos importantes. Eu preciso manter com o meu cliente, não sei se vocês conhecem, a via rápida, que é a via costeira. Eu sou bem prática e objetiva. Eu gosto de fazer as coisas que as pessoas lembrem do que a gente vai falar. Então, eu convido vocês a sempre observar a via costeira. Ela significa CCR. Então, para você fazer pós-venda assertivo, você precisa lembrar dessas letras. CCR. O que é isso? Você precisa manter a confiança, a credibilidade e o respeito com esse cliente. Quando você consegue manter esses 3 pontos, você vai fazer o pós-venda. E como que você faz o pós-venda? Você precisa observar quem é esse seu cliente. E o que a Anne falou aqui na pós-venda, tu pode contribuir. Você teve uma experiência boa? Como foi essa experiência? Se você tivesse alguma pessoa para citar, quais pessoas você citaria, né? Para estar conosco. E o pós-venda está muito interligado em manter e fidelizar esse cliente comigo. Quando eu mantenho e fidelizo esse cliente comigo, eu estou com esses 3 pontos importantes. CCR, confiança, credibilidade e respeito. Quando conecta e consigo manter, você honra com seus compromissos. Se você falou que vai entregar algo num prazo e não entrega, você está perdendo muitos pontos com esse cliente. Então, se você honrou com algo, cumpra com ele. Mantenha o que você está falando, mantenha sua palavra. Eu digo que tudo é treinável na vida, menos a pessoa que tem credibilidade. Não é treinável credibilidade. Como assim treinar? Não é treinável a ética. Não é treinável a ética. Se você não for ético no seu negócio, não vai conseguir fidelizar teu cliente. Se você falou que vai fazer algo, mantenha a sua palavra. Porque se você não manter a sua palavra, você está sendo incongruente com o que você prega na sua empresa e você tem no seu atendimento. Mantenha a sua palavra. Quando você manter sua palavra, você vai conseguir. Parece assim, manter a palavra, muitas pessoas não mantêm. Muitas pessoas fazem o contrário ainda. Então, muitas vezes, esse é o questionamento. Manter a sua palavra, cumprir com prazo e entregar CCR para eles. Perfeito. E Anne, como é que a gente pode complementar? O pós-venda hoje, ele é a nova moeda, é a retenção dos clientes, é a nova moeda hoje do mercado. Como que a gente retém estes clientes? A Tainá falou muito bem. Fez um atendimento, roda um NPS. Para quem não sabe, o NPS é o Net Promoter Scores, é um link, né, um formulário que você pode fazer para avaliar. E por que você vai avaliar o atendimento, o produto? Porque é a parte do pós-venda que você sabe se o seu produto está legal ou não. É a parte do pós-venda que você sabe se você precisa melhorar o atendimento da sua empresa ou o seu produto. No pós-venda que você consegue gerar valor, fidelização, que nem a Tainá trouxe,
e também recompra do seu produto. Isso, é muito bem falado, Anne. Eu até fiz, né, numa empresa aqui em Criciúma mesmo, onde a gente fez uma pesquisa. Como que esses clientes estavam, né, tendo esse retorno? O que eles estavam achando da clínica? Onde a gente recebeu vários feedbacks, onde a gente conseguiu transformar vários ambientes da clínica. Até, por exemplo, nossa, a clínica, ela não tem um bebedouro em tal local e eu preciso me deslocar. Então a gente colocou isso. Uma coisa tão simples, mas a gente foi lá e modificou. E às vezes não era observável porque não tinha feito uma pesquisa de satisfação. Que às vezes essa pesquisa é algo que pode ser rápido e fácil de fazer. E as pessoas também vão fazer essa pesquisa se você der algo em troca para elas também. Existe um prazo. Uhum. O pós-venda também pode ser rápido, comprou e já faz a pesquisa, mas a partir do momento que o seu cliente recebe o produto, você tem de 1 a 3 dias para fazer essa pesquisa de coleta de dados, informações, mas eu gosto de fazer na hora, quando o cliente já sai, uns 15 dias e depois uns 30 dias, e no pós-venda eu já converti uma venda muito legal, e assim, é uma nova oportunidade que você tem de ter o seu cliente ali contigo. Exatamente, e depois é tão difícil converter um cliente, né? Então por que não ouvi-lo e fazer esse monitoramento depois, né? Uma vez o cliente já sendo teu cliente, por meio do pós-venda, além de fomentar o relacionamento com ele, você pode ampliar aí o número de vendas, é muito interessante. E até um aspecto que você falou ali da questão da prospecção, Anne, me chamou bastante atenção, porque isso é motivo de fechamento de muitos novos negócios, né? Porque às vezes tem aquele microempreendedor individual que vai lá, lança uma marca, lança um produto legal, abre um Instagram e depois, 2, 3 semanas depois fica frustrado porque ninguém compra. Mas tá prospectando? A pessoa tá prospectando? Às vezes as pessoas não dão... Às vezes não, com muita frequência as pessoas não dão a devida atenção para o quesito vendas, né? E pós-vendas também. E pós-venda também. Aí a gente entraria numa outra seara, mas é que a prospecção está muito ligada com a rejeição. O não que o vendedor leva todos os dias. E aí é aquele negócio, você quer ser rejeitado? Porque a dor da rejeição é como se você estivesse, de fato, apanhando. E aí, se hoje eu levei 10 não... automaticamente o meu cérebro ele vai antecipar aquela rejeição, ou seja, eu não vou sair amanhã para prospectar. É isso que tem acontecido. Só que se os vendedores entenderem como funciona o nosso cérebro, ele vai entender que a rejeição só dentro de toda o funil de vendas, só vai existir rejeição na prospecção. Se ele romper essa barreira, o restante é dúvida, negociação, objeção, enfim, isso mesmo. É tranquilo. Resiliência, né? Com resiliência, certeza. Venda é resiliência. Muita. Muito bom, meninas. E este foi mais um episódio do Ideia Pod, que nesta oportunidade recebeu Tainá Lazari e Anne Parreira. Muito obrigado, meninas. Agradecemos o convite também. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Um grande abraço.